Olá, pessoal da Folha de Irati, que nos acompanham nos vídeos e nas redes sociais. Nos vídeos dos 50 anos, nas entrevistas e nos depoimentos do jornal dos 50 anos da Folha de Irati, hoje a gente vai conversar com a dona Elza. A dona Elza é uma pessoa que atuou na Folha de Irati lá na primeira década de fundação. E ela vai contar para a gente todo o processo, como foi a atuação dela dentro da Folha de Irati. Dona Elza, seja bem-vinda aqui na Folha de Irati nestes 50 anos. Obrigada. A Folha de Irati, como vocês sabem, foi criada para dar sustentação política ao João Mansur. Eram 5 sócios, sendo o Evaldo Garcês Rocha, vereador-chefe, meu marido. Certo. Era o seu Evaldo, era a Wilson, que é vivo ainda, o Vadislau Kasperzak, os 5 que formavam a Folha de Irati. Mas quem que estava dentro da redação? Quem que era dentro da redação? Evaldo Garcês Rocha. O seu Evaldo, que era que coordenava toda a parte do jornal. Editorial, tudo era um crânio entre nós. O seu Evaldo era um apaixonado pela Folha de Irati, como a senhora também é, né? E passado a Folha de Irati ia muito bem, passado o tempo resolvemos colocar uma coluna social, dar mais ênfase à sociedade, falar mais sobre Irati, sobre aquela época que passou e não existe mais, há 50 anos atrás, que a juventude era muito grande, era clube do comércio, era polonês, era baile de debutante e tudo. Era festa. A vida social era muito intensa naquela época? Muito intensa, e nós participávamos de tudo. Tanto de baile de debutante como... E aí resolvemos pegar a Folha e fazer uma coluna social, porque nós sempre colocávamos os jovens, empresários, tudo no final do ano, os maiores, e eu colaborava com isso. Até que você quer o Vai lá, pode contar. E a juventude também sempre estava lá em casa. E se interessava para formar. Podemos fazer alguma coisa com essa juventude, mexer mais com ela. E você pode ficar ciente de que foi a melhor coisa que foi feita. Falar dos jovens. Falar do que acontecia no meio deles. Eles eram os primeiros da vida na banca, comprar o jornal no sábado. Diferente das redes sociais que tem hoje, o que você sabia na sociedade, você sabia pela Folha de Irati na época. Da Folha de Irati. E ali foi uma luta muito grande, você sabe perfeitamente que depois os 4 sócios resolveram, 3 sócios, aliás, resolveram fechar a Folha de Irati. Foi quando eu disse, não, a Folha de Irati vai continuar a Folha de Irati. Desde 1973, que é a fundação, ou a senhora entrou no processo um pouco mais tarde? Um pouquinho mais tarde. Ficou, eu não posso te dizer com precisão, porque é tanta notícia na minha cabeça, né? Daí eu comecei a atuar. Quando eles decidiram em um jantar fechar a Folha de Irati. Por que eles iam fechado, não, Elza? Porque já existia fofocas da Rosinha, que nós não tínhamos nada com isso. A juventude que tomava conta de tudo, e brincadeiras e fofocas. Aí, o que aconteceu foi que foi feito um... Eles não gostaram. Aí disseram que iam fechar porque não dava lucro. Quando não dava lucro, eles disseram, eu quero a Folha de Irati. Aí fui assim, muito chateada na casa, e o Wilson foi atrás. Ele alunou, nós estamos juntos.
Foi um grande companheiro. Então eles sustentaram no momento que fragilizou, que o pessoal começou o Evaldo e o Adilson assumiram a direção. E nós colaborávamos apenas, né? Aí tínhamos problemas, que a gráfica daqui era de um deles, não quis, nós fomos para Castro, fomos para Ponta Grossa, nós sofremos bastante. Mas perseveramos. A produção própria do jornal ele veio mais tarde, então com gráfica própria veio mais tarde. No início não era gráfica. Quando eles não quiseram aqui, nós fomos para Castro e fomos para Ponta Grossa. Imprimiram lá e eles nos mandavam. Nós mandávamos a matéria, levávamos a matéria. Que é aquele menino que depois trabalhou com você, não me lembro. Arnaldo e o... Não era outro não. Eu lembro mais do Arnaldo. Mas se você pegar a folha direita, você vai ver quem. E eles foram, assim, os maiores incentivadores, nos ajudaram muito. Aí chegou ao ponto que eu disse, ou nós compramos um maquinário, ou nós fechamos a folha de Irati. Por causa da mão de obra que dava de você ficar abrindo fora e tal. Sim, uma das vezes mandaram empastelado o jornal. Foi até uma gráfica de Ponta Grossa. Então a gente sofreu demais. Você pegou no bom. Você pegou ela e o maquinário. Foi muito fácil, conseguiram em Curitiba com uma Campolarga ou quase no tipo e tal, e o seu... Só para você saber. Começava com letra maiúscula, fazia minúscula e depois maiúscula. Eu chegava para ele assim, Valdomiro, o senhor poderia fazer assim? A senhora, ele me dizia, a senhora quer saber mais do que eu? Senhor Valdomiro, mas faça, eu estou lhe pedindo. Tá bom. Muito mais tarde ele disse, eu aprendi para a dona Elza. Porque eu achava que sabia, mas eu não aprendi com a dona Elza. Eu pensei em trabalhar até 2 horas da manhã dobrando o jornal. Olha, eu fiz tudo que podia. Porque a senhora fazia parte comercial também, dona Elza? Também, eu e a Lourdes, também, fazíamos tudo. Então não tinha como fugir do serviço, era desde vender, desde produzir matéria, até dobrar o jornal para entrega. Tudo, você tinha que estar a 1000 por hora, sempre, pensando o que podia fazer, o que podia destacar. Foi uma época assim, bem sofrida, bem sofrida. O jornal sempre foi um meio que impacta muito a comunidade. Como, dona Elza, que foi assim, como que vocês trabalhavam as matérias na época? Como que vocês pensavam, isso vai para o jornal, isso não vai, essa notícia vai? Como que era pensado as pautas antigamente? As pautas eram pensadas 24 horas por dia. A cabeça não parava. A cabeça não parava. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso sempre. Você tem os arquivos, né? Tem todos, desde o primeiro. Então, foi assim uma época trabalhosa, mas valeu a pena. Foi uma experiência muito grande. Aí, tínhamos uma coluna social também, que foi um sucesso muito grande. E daí você perguntou também das fofocas da Rosinha. A juventude estava sempre lá em casa e sempre soltando uma coisa, soltando outra. Então, resolveram, vamos fazer uma coluna assim com notícias quentes. E a juventude estava às 7 horas da manhã fazendo fila para comprar o jornal. Eram os primeiros que pegavam o jornal. Todo sábado era. Então, foi uma época de uma juventude muito grande, né? Então, foi maravilhosa. Dona Elza, até que época que vocês ficaram no... Só vou voltar na questão da Rosinha. Hoje, no jornal, tem uma Rosinha na coluna política, na Confidencial, mas é um outro perfil.
né, do que era a Rosinha da época. Então, a Rosinha era um personagem construído a mais de duas mãos, com muitas mãos. A mais de duas mãos. Então, vinha muita informação da juventude, eles conversavam, e depois eles vinham atrás para ver o que tinha saído da boca da Rosinha. Um filtro. Muito bem. E quem que eram as pessoas, quantas pessoas trabalhavam com vocês na época, mais ou menos, assim, Dona Rosinha? Dona Rosinha não, desculpe, Dona Elza. Dona Rosinha, não. Dona Elza. Que trabalhava... Isso. Nós tínhamos... Bom, daí nós tínhamos, acho que, colunista de Ponta, não me lembro assim do começo dela, porque depois passou Charme, passou a dimensão, né? Eu virei as páginas, né? Mas eram poucas pessoas. Eram poucas. Principalmente a senhora, Dona Lourdes, e o seu Evaldo, que estavam à frente do processo, sim, e o seu Ravilson, que estava ali. Foi fundamental. Que estavam mais na estrutura do jornal ali fazendo. E a senhora ficou no jornal até que período? Até o final, quando vendemos. Quando vendemos, tinha aparecido um comprador de Santa Catarina, aí nós pensamos, porque a Mabel ia casar, a Lourdes estava com problema da filha que ia ter neném. Então, a gente também estava com dificuldades nisso, né? Porque éramos nós e nós. Né? Então, como estava estruturado, como eram só vocês, era um jornal praticamente familiar, vamos dizer assim? Praticamente familiar. Mabel também trabalhava no jornal? Não, Mabel nunca trabalhou, nunca se envolveu. Nenhuma delas. Certo. Nenhuma. Foi aí o momento que vocês decidiram aí vender. Eu disse, ou eu vendo ou nós fechamos. Aliás, eu disse, ou nós compramos... não, o primeiro foi o maquinário. Eu disse, ou nós compramos o maquinário ou fechamos. E depois, a Mabel ia casar e tinha muita coisa. Aí a gente resolveu vender, apareceu o comprador, apareceu um, apareceu outro, apareceu... Aí já passou para os homens que iam fazer o negócio, não éramos nós. Uhum. Então, o Ravilson e o Evaldo quem fizeram o negócio e foi vendida e a Folha de Irati está aí e eu fico muito feliz porque são 50 anos. Mas a senhora... trabalho que começou com muito sacrifício, mas que deu muitos frutos. Dona Elza, a senhora sempre foi apaixonada por comunicação, porque mesmo saindo da Folha de Irati, a senhora não parou de se envolver na comunicação, né? Daí a senhora lançou uma revista na sequência? A Charme. A Charme. Foi o maior sucesso do Paraná e de outros. Aí eu fui convidada pela ICIC para editar uma revista. Em que período que foi lançado a Charme? Boa pergunta. Isso já... São tantas revistas, tantos anos que... Lá por 82, 83, mais ou menos? Década de 80? Sim. Como é que eu podia te dizer? Não recordo, mas posso te passar isso aí, se você quiser. Nós lançamos a Charme numa noite de uma festa da PAI. A capa foi a Denise Stoklos. Foi quando a prefeitura pediu que nós editássemos um jornal. Daí a Lilian Galana, que trabalhava na prefeitura, foi lá em casa e disse, à noite, nós sentados numa mesa redonda, eu, a Suzy e ela disse, vinha a pedido do Totti para vocês editarem um jornal. Esse jornal eu não edito mais. Se vocês quiserem uma revista, eu edito. Então o jornal já não estava com vocês mais nessa época? Não estava. E já era o mandato do Totti, isso de 83 em diante, então depois de 83. Se vocês quiserem a revista, muito bem. Ah, ótimo e tal. Bom, não deu outra. Aí conversamos ali, edita as revistas, ela me disse, eu digo, edito. E a capa, quem será? Digo, Denise Stoklos. Que já fazia sucesso na época. Já fazia sucesso na época, era uma iratiense. E o nome da revista, tinha uma carteira de Charme, eu disse Charme. Fechou ali. Fomos para Curitiba, fomos ver gráfica, ficamos na gráfica do Carlos Jung, que editava a revista Quem em Curitiba.
E começamos a primeira e lançamos na noite Esse evento da PAI. Do evento da PAI. E como que a senhora vê, assim, hoje a senhora continua atuando ainda, a senhora continua com a revista, qual que é o nome da revista? Não, a revista é a Dimensão. É a Dimensão, né? É, aí que, passado o tempo, a ICIP pediu que eu editasse uma revista para a ICIP. Eu queria que eu editasse um jornal. Eu disse, não, jornal eu não edito. Mas se você quiser uma revista, eu edito a revista. Daí eles ficaram, eu achei assim, interessante trabalhar, como nós trabalhamos com Volvo, com todas as grandes empresas, para editar aquela revista, que era a revista da AECIP, que nós editamos como é que é, um número para eles. Aí, daí, chegou que... daí eles pediram que eles queriam jornal não edito. Aí, pensando mais tarde, a Charme continuava firme e forte. Passado o tempo, eu disse para a Suzy, como é bom lidar com as empresas, vamos editar uma revista empresarial? Ela disse, vamos. Aí eu editei a Dimensão, e a Dimensão está até hoje, é um sucesso. Era uma revista mais com uma pegada diferente. Uma pegada diferente. A Charme era mais social. Ela tinha coluna de Foz do Iguaçu, ela tinha de Maringá, ela tinha não sei de onde, Ponta Grossa, Curitiba e tal. Era uma revista social, acabou sendo. E a Dimensão não, a Dimensão é uma revista empresarial. E nós podemos falar que a Folha de Irati foi a porta de entrada para a senhora no mundo da comunicação? Foi. Não vou negar, foi. E foi aí que a senhora se apaixonou pela escrita, pelo processo? Sim, eu já escrevia para o jornal O Debate daqui, tinha também o nosso jornal do Rotary, eu sempre escrevia, eu sempre fui. E qual que é a visão da senhora, o que a Folha de Irati na época representava para a comunidade? A maior porta de informação, pode-se dizer, que ela era muito lida, muito elogiada, inclusive fora daqui, do governo do estado, que sempre ia, levava, né? Sempre recebia elogios. A Folha de Irati foi muito boa. Não é boa. Agora eu não tenho visto, né? Mas tenho certeza que está boa. E essa questão da seriedade, a senhora acredita que é uma marca que veio da Folha de Irati desde o início? Desde quando vocês trabalhavam e atuavam dentro da Folha de Irati? Eu acho que seriedade, você já nasce com ela. Você já nasce, tudo que você faz direito é seriedade. Para mim, faz efeito, claro, acrescenta. Não é faz efeito, acrescenta. Porque você tem uma responsabilidade grande. São milhares de pessoas que leem. Ela está em toda parte, passa de um para outro. Quer dizer, é um órgão de comunicação. Então, você tem que saber aquilo que você faz. Hoje, a Folha de Irati adota algumas bandeiras, por exemplo, a Estrada de Irati a São Mateus. Né? A Folha de Irati sempre foi que cobrou, que acompanhou a obra, pediu para que acontecesse. Na época que vocês administravam, que a senhora trabalhava no jornal, atuava no jornal, qual que eram as bandeiras que a Folha de Irati adotava na época? Os grandes temas que precisavam. Os grandes temas sempre foi por conta do Evaldo. Eu já era mais o comercial e a parte social. Agora, outros, o Evaldo. Evaldo era um grande escritor. A parte política, quem escrevia tudo era o seu Evaldo Garcês que escrevia. Sim, o Evaldo. Se ele tivesse aqui hoje, dona Elza, qual que seria a visão dele? Qual que seria, a senhora que conhecia ele muito intimamente, qual que seria o pensamento dele hoje em relação aos 50 anos da Folha? Como é que eu vou saber? Acho que é difícil, né? É difícil. Mas ele estaria muito feliz, com certeza.
Com certeza. Ele tinha muito amor pela Folha de Irati. Muito bem. Eu quero agradecer, dona Elza. Eu queria saber se a senhora tem mais alguma história para contar, alguma coisa que está no seu pensamento. Já contou bastante, já contou bastante. Eu quero que você continue uma folha como ela começou, uma folha que levou a informação para todos, você que tem todos os municípios aqui, isso é muito importante. Então, que continue limpa, como se diz. Um órgão de comunicação limpo. Porque você falou sobre a Folha, as fofocas da Rosinha. Quem escrevia sempre foi brincando com os outros, mas brincadeira saudável, sem nunca ofender ninguém, sem nunca fazer mal a ninguém. Quer dizer, a gente sempre trabalhou, o nosso lema foi que todos leiam e que agrade a todos. E isso foi um legado que ficou no DNA do jornal. Ah, que bom. Eu vou ler, quero ver. Faço votos. Faço votos. Claro, você faz uma cobrança, mas tem que saber aquilo que você vai cobrar e de que forma, né? Porque a imprensa escrita permanece para o resto da vida, né? Ela é um documento, né? É um documento. É um documento que amanhã ou depois ela pode trazer problemas, né? Então, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Dona Elza, para finalizar, hoje tem muita questão de fake news, né? Pessoas que se escondem. É triste isso. Como a senhora está dona de uma revista, né? Nós estamos à frente da Folha de Irati. Quando existe alguém se responsabilizando por um CNPJ, tem mais responsabilidade, sim, né? Sim, toda a vida. E o que a senhora pensa a respeito de continuidade de jornal, continuidade do meio impresso? Como que a senhora vê nos seus... A imprensa escrita nunca vai morrer. O papel é a mensagem que não se apaga. Você tem que saber isso, é a mensagem que não se apaga. Porque ela fica gravada por anos e anos e anos. A televisão, ela passa, vai, as fake news passam, vai. Mas a imprensa escrita, o escrito nunca vai se perder. O papel, a escrita que não se perde. Muito bem. Dona Elza, eu quero agradecer a senhora por tudo que a senhora fez pela Folha de Irati, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, em nome daqueles que vieram depois da senhora. Porque se não fosse vocês estarem à frente do jornal naquela época e tomar as decisões que precisavam ser tomadas, hoje o jornal não estaria completando 50 anos. Então fica aqui a nossa homenagem pelo que vocês prestaram. A Folha de Irati não morreu porque eu disse que ela não morreria. Ela não morreria. Está aí a Folha de Irati. E eu espero que você honre esse nome. E nós honramos. E nós honramos. Porque tudo você pode conseguir, mas de uma maneira correta, a maneira certa, né? Foi o que nos norteou sempre. E o que coloca sempre a Folha de Irati como um jornal que é líder, que é referência, não só Irati, mas em toda a região. Tá? Muito obrigado. Eu desejo maior sucesso.